Olá pessoal, boa tarde. São exatamente 16 horas, 10 de setembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live desta quinta-feira, né? Hoje um pouco diferente, um pouco light, digamos assim, integradora. A gente vai conversar com uma pessoa sobre meditação e como é que essa meditação pode ajudar nas nossas vidas, nas nossas enfermidades. Luiz Gabriel, o professor Raul, Marcionita, é isso? Eu gostaria que todos vocês apertassem o coraçãozinho aí e chamassem as pessoas para essa conversa que é muito importante, que tem a ver com saúde mental, que tem a ver com saúde orgânica do corpo, que tem a ver com a nossa integração com a natureza. Eu estou aguardando aqui o nosso convidado, que é o nosso querido Carlos Cavalcante, conhecido como Cacá. Ele já está entrando agora, né? Vai pedir para uma autorização para entrar na sala e nós vamos iniciar a nossa conversa. Enquanto isso, eu peço a todos vocês que estão entrando que continuem convidando, mandando esses foguetezinhos aí para os amigos e apertando no coração. É muito importante a presença de todos vocês aqui. Lembrando que esta live ficará gravada, será compartilhada, será curtida e acompanhada por muita gente ainda. Deixa eu cuidado aqui para a sala. Já mandei o convite. Eu acho que o áudio tá bom, tá todo mundo me ouvindo bem aí, é só sinalizar, tá? Então vamos lá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo certinho, Luiz? Tudo bem, Carlos? Tudo maravilha, tudo tranquilo. Muito obrigado. O áudio está chegando bem aí? Está chegando bem, está chegando muito bem mesmo. O enquadramento, que maravilha, que maravilha. E aí, meu querido, perfeito. Luminosidade, enquadramento, voz, está tudo tranquilo. E aí, todas as vezes que a gente começa uma conversa aqui, a gente pede às pessoas que convidem outras pessoas. Tá? Quem está entrando agora pode usar aí esse foguetezinho aí, ó, e mandar para os colegas que são companheiros aí do Instagram, apertem o coração. Mas assim, essa é a live que eu estou menos preocupado com isso, assim. Carlos, um grande prazer, do professor Raul Manhães de Castro, lá de Lyon, da França. Maravilha. Congratulando-se com você. Isso. Obrigado a todos pela presença. Bom, mas, professor Carlos, não sei se eu chamo professor ou eu chamo engenheiro, porque eu sei que você de formação é engenheiro agrônomo, né? Minha formação é acadêmica de engenheiro agrônomo. Eu tenho um mestrado em desenvolvimento territorial na Universidade de Córdoba, da Espanha, e atuo sempre na área do meio ambiente. Desde que sou estudante de agronomia, venho trabalhando com sustentabilidade, com o meio ambiente, com ecologia. Então, meu viés profissional é muito voltado na área ambiental mesmo, né? Raiz, digamos assim, né? Que maravilha. Olha, acabou de entrar aqui um grande amigo meu, Matheus Willens, e o presidente da Academia Pernambucana de Ciências, professor Aleixo, Cornélio, de Moçambique, está conosco agora. Paulinho, que é advogado, um grande amigo, que trabalha em Pujuca. Sejam todos bem-vindos. Coisa boa. Mas eu vou chamar de Cacá, para a gente ficar bem à vontade, tá certo, Carlos? Total. Pronto. Então, Cacá, veja bem. Todas as vezes, antes da gente começar uma live, a gente registra o número de óbitos por Covid, não com rancor, com raiva, para externar qualquer tipo de sentimento ruim, mas para transmitir para as famílias, para as vítimas, a nossa compaixão, né? Então, hoje no Brasil, são 128 mil casos, óbitos, infelizmente, eu estou arredondando, e a gente aproveita este momento para transmitir para todas essas pessoas, essas famílias, a nossa solidariedade, as nossas condolências, né? E aí, antes de começar esta live, eu andei pesquisando um pouco, não só sobre a sua formação, mas também sobre o tema que nós iríamos tratar aqui. Entrou uma companheira aí do município de Escada, Vera Lúcia, Romualdo, sejam todos bem-vindos. Maravilha. E aí eu lembrei de uma frase de Frei Beto, querido Cacá.
Frei Beto, ele disse o seguinte: quando a gente pergunta a uma criança, aqui no Ocidente, onde é que a gente encontra Deus, ele aponta para o céu. No Oriente, as crianças apontam para o coração. Eu gostaria que, com essas palavras iniciais, aproveitando que outras pessoas entraram agora, você se apresentasse de novo, eu lhe peço isso, e eu gostaria de saber, será que essa meditação significa um encontro com o sagrado? Vai depender de pessoa para pessoa. Eu acho que esse encontro com o sagrado é muito individual. A meditação, ela abre perspectivas, ela abre os chakras, digamos assim, tecnicamente falando. Ela ajuda a conexão entre esse mundo físico, o que a gente pensa, o que está aqui sobrecarregando nos 100 bilhões de células que nós temos aqui no cérebro, não é? E que alimentam os sentidos, não é? Apenas duas dezenas de sentidos, é impressionante. Bilhões de células estimulando duas dezenas de sentidos, não é? Então, essa conexão do corpo, da matéria, da mente e do mundo espiritual, de fato, você abre as perspectivas quando você medita. Aquele momento que você consegue respirar profundamente, que você consegue sentir o aqui e o agora, que você consegue oxigenar o seu cérebro, né? É muito importante oxigenar o cérebro. A gente tem uma capacidade de regeneração dessas células, né, impressionante. E a gente precisa estimular, a gente precisa fazer exercícios, tarefas, não é, para que o nosso cérebro seja estimulado. E a meditação, ela ajuda muito, ajuda essa oxigenação no nosso cérebro. E isso vai depender de pessoa para pessoa em fazer é uma escolha, não é? Tem gente que tenta uma vez, tem gente que faz, não é, algum tipo de exercício, tem gente que diz eu não consigo fazer, eu sou muito acelerado para meditar, não é? E tem gente que gosta de meditar, não é? Consegue até meditar 2, 3 vezes no dia, mas o que é interessante é o fato de você estar concentrado no aqui e agora, e é uma meditação permanente. Uma conexão permanente entre essa tríade, entre a matéria, entre a mente e o espírito. Conectar permanentemente essa trindade que é tão importante para a gente adquirir a saúde, num corpo que não adoece, uma mente que vibra positivamente e uma vida de dedicação ao mundo espiritual. Né? Como é que a gente faz essa conexão no nosso dia a dia com o mundo espiritual? Trazendo harmonia consigo próprio, harmonia interior, harmonia com os próximos, com o relacionamento. É fundamental a gente ter essa tranquilidade de se relacionar, de se posicionar, de reagir de maneira proativa e não reativa, não é? A gente tem uma tendência a reagir de maneira reativa às provocações do dia a dia e pensar na prosperidade dessa conexão que existe entre a matéria, entre a mente e o corpo, a abundância do meu entorno, não é? E quando a gente fecha os olhos e medita, a gente começa a sentir o quão abundante é o nosso corpo conectado, não é, com esse mundo astral espiritual. Isso faz com que a gente tenha uma capacidade maior de encontrar mais lucidez, mais clareza no pensamento, mais estímulo às boas escolhas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. É fundamental fazer boas escolhas, não é? Quando a gente acorda, fazer uma boa escolha quando a gente acorda, não é? Isso significa optar em fazer uma escolha de fazer alguns mantras simples, não é? Ao acordar, de gratidão, mantra de humildade verdadeira, não é? Mantra
de ser amado, de se sentir abençoado com mais um dia de vida, não é? Isso faz com que a gente vá conectando no dia, não é? Sem precisar necessariamente fazer aquela meditação, não é? Mas é o estado de consciência do aqui e do agora. E isso é fundamental para que a gente possa desenvolver bem as atividades do dia a dia, porque as atividades do dia a dia elas consomem muito nós, não é? A nossa mente, o nosso físico, nós nos desgastamos muito mentalmente, não é? E fisicamente no nosso dia a dia. E essa conexão do aqui e agora, dessa tríade, da trindade espírito, mente e corpo, ela nos ajuda a ter essa consciência presente do aqui e do agora. E a meditação ajuda bastante, Luiz. Ela... Carlos. Pode falar, por favor. Veja bem, teve uma perguntinha aí que ficou no ar, o Matheus Willens, que eu fiz uma pergunta anterior, e aí você vai poder retomar a partir daí, sem problema, né? Perfeito. Que é muito importante continuar esse seu raciocínio. Mas Matheus ficou inquieto com aquela provocação inicial que eu li do pensamento de Frei Beto, né? E ele está perguntando onde é que Deus está? Ele quer que eu repita essa pergunta, né? Aí eu quero repetir para as pessoas que entraram agora, que Frei Beto cita isso dando um exemplo, né? Olha, aqui no Ocidente, quando a gente pergunta para uma criança onde é que Deus está, a criança aponta para o céu. No Oriente, ela aponta para o coração. Então, ele gostaria que você, mais uma vez, comentasse isso. E dentro desse contexto, eu gostaria que você falasse um pouco. A meditação tem uma história? Essa prática tem uma história? Bom, vem de quando, de onde, de que lugar? Com relação ao Frei Beto, né, ao comentário do Frei Beto que você fez e a pergunta, né, é muito particular a questão da presença de Deus. Né? Tem gente que diz que Deus está em todos os lugares, né? Tudo é manifestação de Deus. Né? Tem gente que acredita que cada um de nós tem uma centelha divina e que nós somos um Deus. E que nós fomos criados para ser útil à realização do grande plano divino. Não é? E tem gente que acha que o Deus está distante mesmo, que ele está ali no céu, não é? Que está ali, não é? No universo, não é? Que é a grande força energética, vibracional, não é? Do universo, não é? E que às vezes está distante, mas a minha experiência, e eu acho que cada um tem a sua experiência, faz o sentimento de que Deus está presente em tudo e qualquer momento e qualquer lugar. Não é? E é muito importante você estar conectado com essa perspectiva. Não é? A perspectiva de você considerar a existência do divino presente na sua vida em tudo e qualquer acontecimento. Tudo e qualquer acontecimento é uma situação de aprimoramento, de aperfeiçoamento. E, sobretudo, os acontecimentos mais desafiadores do dia a dia, né, da vida. São nesses momentos mais difíceis, mais desafiadores, que a gente aprende mais. E que a gente tem a possibilidade de reconhecer, ou não, né, mas reconhecendo, agradecer por estar passando por esse momento e por estar sendo permitido a cada um que passa por esse momento a purificação, a elevação para um estágio mais avançado de percepção das forças divinas que estão perfazendo a vida, né, em nossa existência. Né? Então, assim, levando para esse viés, digamos, né, de ter a presença contínua, permanente de Deus em todos os momentos e qualquer acontecimento, e agradecer, sobretudo, né, por qualquer acontecimento, por mais difícil que seja, um acontecimento radical, às vezes, que acontece na vida da gente, e agradecer esse momento radical é difícil, né? É difícil quando tem uma perda, é difícil quando a gente vive esse momento tão intenso de problemas muito próximos a gente, né? De perdas de vidas, de amigos, de familiares, né? Eu acho que cada uma tem alguma experiência que poderia relatar aqui, né?
Então, é fundamental ter esse discernimento de que a gente passa por uma aprovação e que tem que agradecer por essa aprovação que a gente passa, né? Então, esse viés aí, digamos, da reflexão de Frei Beto, né? Então, não sei se ajudei porque a gente não tem as respostas, não é para tudo. São reflexões, né? São percepções. Ele está concordando aqui, verdade, ele está dizendo. Ah, legal, então. E a segunda, Luiz, você pode Essa prática de meditação tem uma história? Sim. Tem uma história, uma tradição, de onde vem? Tem uma história milenar, não é? Se você vai a fundo nos livros, principalmente os livros do taoísmo, do budismo, das práticas espiritualistas do Oriente, não é? Você vai ver relatos de meditação de 2000 anos antes de Cristo, não é? De relatos de práticas, não é? de meditação e de utilização da técnica para superação de situações extremas, não é? E a gente observa que existe tipos de meditação, inclusive extremamente difícil de se chegar, de que a pessoa nem precisa se alimentar, não é? Que a pessoa consegue sobreviver meditando sem falar, né? Meditando, respirando e bebendo um pouco de água, né? E consegue ficar a vida dedicada à meditação, né? Pensando no caso mais extremo, né? E pensando de como as pessoas podem superar os momentos de dificuldades também meditando, né? Tendo o estado de consciência plena do aqui e agora e fazendo essa conexão, às vezes em situações que seria impossível pensar em meditar em brasa, meditar em pregos, em meditar em pedras pontiagudas, né? Em ambientes muito frios ou em ambientes muito quentes, em ambiente com muito mosquito, com muriçoca, né? E as pessoas que são praticantes da meditação conseguem fazer esse tipo de prática, não é? E de conseguir quase que sair do corpo físico, não é? E ficar nessa conexão do mundo astral e do mundo espiritual, né? Eu posso relatar um pouco os 4 pilares, eixos de sustentação que eu utilizo para estabelecer, digamos, uma vida entre essa conexão da matéria, do mental e do espiritual, não é? Que é, em primeiro lugar, a intenção de poder servir a esse plano divino. Ter consciência de que eu estou, nesse momento, a serviço de um plano superior que, para mim, é construir o paraíso na Terra, mesmo que o paraíso esteja tão distante, mas que o paraíso passa pelo meu interior, passa pelo meu entorno, passa pelo ambiente onde eu atuo e traz profundas reflexões e convicções elevadas na intenção de servir a este plano de Deus. Então, é como se eu estivesse buscando trabalhar para esse plano divino, não é? Sem buscar uma resposta, sem buscar um retorno imediato, né? Mas me dedicar nessa intenção, não é, de estar servindo ao plano de Deus. E, para fazer isso, a opção de proferir palavras positivas e de pensamentos positivos, nos momentos mais difíceis, como eu falei, de ter a possibilidade de pensar alegremente, de pensar radiantemente, de encorajar, de elogiar, de usar o sorriso no rosto. E aí a palavra, não é? Tem o Deus da palavra, cada palavra tem um sentido, não é? Que os japoneses chamam de kototama, que é o Deus da palavra, o kototama, que seja de vibração positiva. Como é que o kototama que eu utilizo diariamente pode ser, não é, de vibração positiva? E eu tenho encontrado isso tanto na meditação, como também na prática da arte espiritualista conhecida como Mahikari, a Sukyo Mahikari, que é uma prática é uma arte de elevação espiritual, de purificação espiritual, desenvolvendo uma sabedoria espiritual.
em que se concede a luz positiva através de uma prática de posição da mão que é feita de um para o outro. Então, eu encontrei em 2002 essa prática da arte Mahikari e 18 anos que eu venho praticando esse processo aí de conceder a luz, positiva, a luz universal, que o japonês, essa é uma prática japonesa, uma arte espiritualista japonesa, eles chamam de Okyomi, que é a luz positiva. E o quarto pilar, no eixo que eu procuro para o meu dia a dia, é usar os princípios divinos permanentemente. A gratidão, né, como eu já falei, por qualquer e total acontecimento, o pensamento do amor ao próximo, não é extremamente verdadeiro, que não seja, obviamente, superficial, mas que tenha. E aí a gente se encontra em algumas situações de conflito com algum relacionamento que a gente tenha e como é que a gente externa esse amor verdadeiro, né? Então, é um grande desafio. A humildade de sentimentos, de poder ter mais uma visão de que a gente é tão pequeno, não é? De que a gente é tão insignificante no universo. Então, não é um cargo, não é uma situação financeira, não é uma situação de propriedade, digamos, privada, que você consegue, não é, ter uma humildade. Não é? Muitas vezes a gente está numa situação que termina sendo difícil reconhecer a humildade de sentimento. Não é? E aí, procurar, Luiz, harmonizar em todos os ambientes o interior da gente com o exterior. Não é? É importante estar bem consigo próprio para poder estar bem com o próximo, com o entorno. Não é? Não adianta eu ficar agoniado comigo mesmo e ter que me relacionar bem com o terceiro, não é? Com o segundo. Então, é muito importante revelar a verdade, não é? Revelar a honestidade do sentimento e da cooperação mútua, né? Da organização dessa cooperação mútua, né? Que tem a ver com a prosperidade, tem a ver com a prosperidade individual e a prosperidade coletiva. Não tem como eu estar bem se o entorno não está prosperando, em todos os sentidos, prosperando com a matéria, prosperando com a mente, prosperando com o espírito. Não adianta. Então, a busca desse plano divino da civilização espiritualista tem a ver com as pessoas prosperarem, com as coisas prosperarem, não é? No sentido, não dizer fundamental ganhar dinheiro, ter propriedades, não. É a prosperidade da visão desta abundância que existe nas nossas vidas e que muitas vezes a gente deixa de observar a abundância do nosso entorno. Que seja um jardim, que seja uma flor, que seja um passarinho, um beija-flor que aparece, que seja uma fruta, o alimento, a água, a saúde, não é? Então, tudo isso são abundâncias ilimitadas que estão nas nossas vidas e que a gente tem dificuldade de reconhecer esses mínimos detalhes, de acordar e respirar, né? De acordar e poder tomar uma água, de acordar e poder botar uma roupa, não é? E ir trabalhar. Então, como é que a gente agradece por isso? Esses são os princípios divinos. Então, aí os eixos de sustentação, digamos, dessa minha prática espiritualista de meditação permanente, não é? De meditação considerando todos os minutos e segundos do dia a dia, não é? Não só as horas, mas os minutos. Cacá, a tua internet travou um pouco para nós agora. Ela está girando, né? Se você estiver utilizando o Wi-Fi, eu sugiro que você desconecte o Wi-Fi e fique utilizando o 4G mesmo, que geralmente funciona muito bem. E trazer agora voltou. Trazer o despertar, né? Uhum. Olha, enquanto você estava falando, a sua internet para nós travou. Então a gente perdeu algumas informações. Até se você puder resgatar um pouquinho, importante. Eu acho que eu estava falando na possibilidade de encontrar essa meditação e a minha prática da meditação permanente, não é? De estar num estado de meditação permanente. Não só
reservar 10, 15 minutos, 20 minutos do dia para fazer a meditação e a tarefa de meditação exclusivamente, sem conturbação, sem problemas que afetem, né? Mas concentrar, não só isso. É importante, sim, é importante, mas para mim tem sido muito mais importante fazer a meditação permanente do dia a dia, né? De conseguir uma pergunta, Cacá. Muito bem. Essa meditação, esse ato de concentração, de relação de forma integral com o todo, com a natureza, isso independentemente da opção religiosa da pessoa. Correto? Correto. Nós temos pessoas aqui de diversas correntes religiosas e você pode praticar a meditação. Exatamente. Eu sou de uma família católica, meu pai é fervoroso, católico, minha avó rezava, meu pai reza o terço, meu pai... O seu pai deve ser franciscano, né? Franciscano, exatamente. Eu já imaginava. Mas ele é bem versátil aí, digamos assim, é bem fervoroso nas Nossas Senhoras, no terço, uma fé dirigida muito aos santos, né? Ao Papa Francisco, enfim, é uma pessoa, digamos, muito dedicada. A minha avó também era muito dedicada, a minha avó paterna, né? A minha mãe também, mas no ambiente católico, assim, particularmente, eu não tinha, digamos, todas as respostas que eu gostaria dessa conexão com o mundo espiritual. Eu achava que faltava alguma coisa a mais. Sou católico, fui batizado, meus filhos foram batizados, todos, né? Vou eventualmente na missa, tal, mas assim, eu penso que a prática diária e essa conexão de conceder essa luz positiva que eu falei anteriormente, ela me alimenta mais e me satisfaz mais do ponto de vista de acreditar, né? De acreditar, de ter fé, né? E de poder ajudar o próximo, né? E tem muito maravilha, a ver com os valores de conduta da vida, né? Os valores de conduta na profissão, em casa, na família, né? De ter essa base cultural e espiritual presente na vida. Não é uma coisa assim que no domingo eu vou para a igreja ou eu vou, né, falar com o padre, pedir perdão pelos pecados, tal, né? Ou seja, eu sou honesto comigo mesmo, eu pratico essa cooperação comigo mesmo, eu estabeleço essa política do ganha-ganha, digamos assim, né? Para mim, para o outro, para o próximo, não é? Então, como estabelecer isso no dia a dia? Então, eu penso que isso são valores de conduta da minha vida cotidiana, não é? E esses valores também integram a natureza. Exatamente. Tudo em nossa volta. Perfeitamente, porque aí, para mim, a natureza ela é uma fonte abundante e ilimitada de inspiração e de motivação, e que tem a ver com a verdadeira intenção do propósito de servir. Ou seja, o meu propósito de servir é defender a natureza, não é? É melhorar o ambiente do meio ambiente em que eu vivo, não é? E do meu entorno e de onde eu posso alcançar, não é? Para entregar a felicidade ao próximo ser vivo, que pode ser o pássaro, pode ser a raposa, pode ser, não é, o beija-flor, pode ser a sucupira, pode ser o visgueiro, pode ser o solo, não é, o micro-organismo, e pode ser as pessoas, e deve ser as pessoas, né, porque é ali que a gente se relaciona muito mais. Então, isso é uma filosofia de vida, não é, de ter essa prática do aqui e agora e de conceder ao próximo a possibilidade de ser feliz, né? Assim como eu estou encontrando essa felicidade e poder passar essa felicidade ao próximo. E aí aquela coisa de elogiar, né? De ser positivo, mesmo que você tenha uma reação. É normal as pessoas terem reações mais de crítica, né? Às vezes de ódio, vamos dizer assim, né? Situações aí da política que nos leva ao ódio, né? E a gente às vezes se pega num momento de reatividade, muita reatividade, mas eu tento fazer uma pergunta antes de reagir. E essa pergunta eu faço para mim e depois eu consigo fazer para o próximo, né? Para não criar aquela vibração ruim que termina me atingindo negativamente. Quantas vezes
eu estive a ponto de brigar com um amigo, né? De ficar com raiva por uma posição extrema, que eu não acredito, que eu não reconheço, mas que é do outro, é sincero do outro, no sentido de que ele vê a vida como ela está aparecendo para ele, né? Então, tem que respeitar isso, sabe, Luiz? E parece que a briga, o conflito, não é a melhor forma de convencer ninguém, né? Exatamente. Eu acho que tem que ter o exemplo, né? Tem que ter o Pois exemplo. A gente tem que dar o exemplo, né? E o exemplo, ele tem muito a ver com o talento, Luiz. Assim, o talento que cada um de nós tem, que é um dom de Deus, né? Então, cada um de nós tem um talento, né? Que é nato, né? Algo nato que a gente já nasce dado pelo divino, né? Qual é o meu talento? Qual é o seu talento, né? Todos nós temos. E como aprimorar esse talento para servir a esse mundo, digamos, que seria o ideal do paraíso na Terra, né? Do paraíso, perfeito, da água pura, do ar puro, dos frutos, né? Da abundância a todos, né? Da igualdade. O ponto de partida da sociedade devia ser a igualdade, não é? Todo mundo devia partir da mesma escola, né? O gordo, o magro, o pobre, o rico, não é? A mulher, o homem, o trans, o não trans, enfim, o pan, tá, enfim, toda essa... Enquanto você fala, me vem à memória Dom Helder Câmara. Mas veja, eu vou abrir essa caixinha aqui de perguntas e comentários para ver o que é que tem para a gente, tá certo? Perfeito. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Porque eu não estou acompanhando essas perguntas. Tá bom, eu vou ler para você. Tá, legal. Luiz Gabriel, aqui do Cabo de Santo Agostinho. Existem quantos tipos de meditação? Pode ser 2? Milhares. Muitos tipos de meditação. Vai depender de correntes. Tá. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Meditação para empresários, para focar no resultado, para ser mais produtivo. Tem uma série de exercícios de meditação que é feita para o mundo empresarial. Tem a meditação clássica, que é a meditação transcendental. Essa eu aprendi aos 12 anos de idade. A gente recebe um mantra, a gente pratica 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, né? Diariamente, e a gente, com esse mantra, faz essa conexão e, sobretudo, faz o exercício de respiração profunda, oxigenando o cérebro, né? Então, tem aquela meditação de situações extremas, onde você precisa meditar muito tempo, horas a fios, né? Até quase o dia todo, para poder segurar aquela onda, aquela barra pesada que você está passando. Então, tem práticas de meditação extrema. Então, várias linhas orientais, não é? É uma infinidade de meditações, né? E aí os países ocidentais, eles buscaram muito se inspirar nessas fontes orientais, não é? Para utilizar para o mundo ocidental, não é? A Mahikari, como eu já falei, a arte Mahikari, ela faz uma prática que eles não dizem que é uma meditação. Não é uma meditação estrito sensu, mas você fica durante 10 minutos com os olhos fechados, recebendo essa luz positiva, com os olhos fechados e pensando positivamente. A ideia é que você tenha bons pensamentos, né, de gratidão, de humildade, né, de conexão com o mundo espiritual. Isso é um tipo de meditação também. Então, são várias meditações. Muito bem. Eu vou ler 2 perguntas agora, tá? Tem uma outra querendo saber o seguinte: o que é chakra? E a outra é: o exercício da respiração pausada ajuda? O exercício da respiração pausada, sim, ajuda bastante. Por exemplo, a natação é um tipo de meditação, né? É um exercício que você, basicamente, tem que se concentrar na respiração, a natação. A natação? Se você utilizar a natação como uma prática somente de exercício físico, não é? Você está perdendo a possibilidade de meditar na natação. Você pode trazer um determinado assunto para você ficar nadando durante 40, 50 minutos, não é? Respirando, não é? Harmoniosamente, profundamente, harmoniosamente, não é? E que você vai tendo mais clareza, lucidez para resolver a questão. Um exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui, não é? Ou você pode fazer uma meditação nadando, repetindo afirmações positivas. Por exemplo, sempre fui amado, sempre fui abençoado, sempre fui
sempre fui abundante, não é? Então, você pode escolher algumas afirmações e passar 40 minutos fazendo essa natação com um exercício físico, mas também meditando, se concentrando, né? Então, é aquilo do meditar aqui e agora, da meditação permanente, não é? Óbvio que você tem assuntos que não te dão condição de fazer uma reflexão para meditar, né? Porque você está na pilha, está, né, fazendo as coisas, né? Mas se você tem um estado de consciência plena do aqui e agora, você tem alguns minutos, alguns segundos que você pode utilizar para a meditação, né? Que é uma sabedoria espiritual, que é conectar a sabedoria humana com a sabedoria espiritual, fazer essa conexão direta, né? Isso é importante. E à medida que você vai oxigenando o cérebro, que você vai estimulando a glândula pineal, não é, para que a lucidez ela possa vir, não é, com mais frequência, você vai utilizando, não é, essa conexão da sabedoria espiritual com essa sabedoria humana, não é, que é o nosso dia a dia. Não é? Muito bem. O que é chakra, e tem uma provocação aqui, ó. Como equilibrar os nossos campos? Eu vou colocar duas logo, tá? Por conta do tempo. O que é chakra e como equilibrar os nossos campos e forças em momentos tão conturbados como o que vivemos? Bom, os chakras, depois tu me faz essa pergunta novamente, que eu fiquei pensando nos chakras. Tá bom. Tranquilo. Na medicina oriental, na visão oriental, o nosso corpo, né? E aí era bom mostrar um desenho, não sei se eu tenho um desenho aqui, nós temos pontos fundamentais. Esse aqui é um chakra do frontal, aqui, que é muito importante, não é? Que é esse ponto 8 que a gente fala no Duin, o Nasuke Mahikari, né? Onde você consegue fazer a principal conexão com esse mundo espiritual, recebendo a luz divina ou fazendo a mentalização a partir desse ponto. Então, o corpo, Luiz, tem os chakras, no peito tem um outro chakra, abaixo do umbigo tem um outro chakra, próximo ao sexo tem outro chakra, então nas costas também a gente tem chakras. Então nós temos uma definição da medicina oriental a partir dos chakras e a partir da utilização desses chakras para resolver os conflitos internos, não é? Mas isso é um estudo muito aprofundado que eu falei rapidamente, assim, me desculpe, perdão. Por conta do tempo, né? Realmente não dá para aprofundar. Eu esqueci de falar que eu não sou um especialista nesse assunto. Eu estou compartilhando uma experiência de vida, não é? E uma experiência de vida que vem desde a infância. Aos 12 anos eu fiz o meu primeiro curso de meditação transcendental, mas eu não sou psicólogo, eu não sou uma pessoa que posso, digamos, orientar com especialidade, não é, reconhecida, consagrada para outras pessoas. Eu estou compartilhando a minha experiência de vida. Eu gostaria de deixar claro isso aqui, tá bom, Luiz? Tá, tudo bem. Então tem a pergunta do Adriano, tá? Que eu acabei de falar, que é como equilibrar os nossos campos de força diante dos momentos conturbados em que vivemos. E, Dr. Raul, é verdade que para Dalai Lama, o líder do budismo tibetano, há uma forma de meditar mais independente e livre de religiões e crenças? Sim. Há uma forma muito autoral, digamos assim, da meditação, não é? Você tem os princípios do budismo e você tem a possibilidade de utilizar os princípios do divino de maneira autoral. Isso é muito interessante, não é? Porque eu conheço várias pessoas que fizeram cursos de budismo, que fizeram, não é, práticas, não é, de seminários, de retiros, não é, e utilizam de maneira muito autoral esse método no seu dia a dia. Não é? Então, te dá uma liberdade, não é? Mas, sobretudo, tendo que fazer essa conexão. É importante fazer essas conexões. Não uma coisa só do mundo físico, não é só uma coisa do mundo mental, mas é uma conexão com o mundo espiritual. Eu acho que esse despertar é interessante em sendo autoral, não é? E a primeira pergunta... A pergunta do Adriano é como é que a gente equilibra os nossos campos de forças em momentos tão conturbados. E a Vera
Vera Cavalcante disse que consegue meditar correndo quilômetros. Pois é, exatamente. Como nadar, correndo, né? Também você consegue fazer a meditação, a repetição dos mantras, não é? A respiração profunda, não é? O exercício de respiração, ele pode ser combinado entre a prática física e a prática mental da meditação. Sim, é bem possível, não é? Para você sair, aí voltando à primeira pergunta, para sair dessa situação tão conturbada, não é? E aí, eu acho que as pessoas elas estão nesse momento muito mais propícias, muito mais abertas, muito mais conectadas com essas outras possibilidades do mundo que se apresenta agora. A gente está muito próximo da morte, né? A gente tem pessoas muito próximas que se foram, que fizeram passagem em uma quantidade de 128 mil óbitos no Brasil, não é? Então, a gente está com isso aqui no dia a dia da gente, não é? Então, para sair dessa pressão, é muito interessante desenvolver essa conexão da sabedoria espiritual e aprender a respirar, né, Adriano? É muito importante a gente ter a consciência do respirar, né? Fazer a respiração profunda, sentir realmente a respiração lá no diafragma, não é? Passando dos pulmões, indo lá para o diafragma, nem que seja 10 respirações dessa, né? Prende um pouquinho, 8 segundos, aí solta, depois prende mais 7 segundos, faz até 1 segundo, depois repete de novo a série. Então, pode-se fazer essa conexão com a respiração e com a oxigenação do cérebro. É muito importante oxigenar o cérebro, porque você vai dar condição para que as células se regenerem, não é? Do nosso cérebro, e a gente tenha mais lucidez, é a busca da lucidez. E respirar, se a gente for ver, é o principal alimento da gente, é a respiração, não é? A gente pode passar um dia sem beber água, 2 dias sem, não é? Pode passar 10 dias sem comer, não é? Mas a gente não passa 4 minutos sem respirar, 3 minutos sem respirar, né? Então, a respiração é muito importante e a gente não se dá conta da importância da respiração. E a nossa respiração ocidental, ela é muito curta. Ela vem quase no comecinho do pulmão e volta. Então, a gente tem uma respiração muito curta. Essa respiração muito curta, ela dificulta a oxigenação no cérebro. Então, a regeneração das nossas células, elas ficam comprometidas, porque não há oxigenação, tem muito CO2. A gente precisa expulsar o CO2 dos nossos pulmões, né? E dar mais oxigênio. Então, é fundamental respirar. E respirar é uma atividade que você pode fazer deitado, sentado, em pé, caminhando, correndo, nadando, dirigindo, no ônibus, em qualquer lugar, né? Obviamente que o melhor é respirar um ar puro, né? Então, tá na beira da praia, tá num bosque, numa praça, numa árvore, caminhando, não é? Sem os ares poluentes, não é? Um jardim, o jardim da casa. Exatamente, no jardim da casa, debaixo de um pé de coqueiro, enfim, naqueles lugares que estão mais conectados com a natureza, com o meio ambiente, não é? Puro. Maravilha, maravilha. Carlos, passou uma pergunta aí, pedindo a você sugestões de como treinar essa respiração no dia a dia. Eu acho que você já deu várias sugestões e tem um atleta aqui, que é o Erivelto Borges, ele dá boa tarde, diz que corre para relaxar, ajuda a pensar e ele sempre acha soluções para grandes problemas da vida praticando esse esporte. E a outra Carlos, você conhece os pensamentos do Dalai Lama? Olha, eu já li os pensamentos do Dalai Lama, já me interessei bastante, mas no momento eu não estou tão conectado com os pensamentos do Dalai Lama. Eu acho que ele tem reflexões super profundas, né? Reflexões que levam a uma vida muito mais simples, uma vida muito mais conectada com a natureza, conectada com o próximo, conectada com o divino espiritual, né? Recomendo, né? Já me satisfez muito, né? Mas hoje, digamos, eu estou assim numa vibração de entender os ensinamentos divinos. E aí, nesse viés da arte Mahikari, tenho estudado bastante essa arte espiritualista, não é?
e trabalhando também algumas meditações pelo Deepak Chopra, não é? Pelo médico indiano que trabalha com a medicina quântica, não é? Tem várias publicações que são interessantes, não é? Se você colocar Deepak Chopra, você vai encontrar uma série de publicações, até um site, não é? Recomendando tipos de meditação e tipos de exercício de autorreflexão, de conexão entre o mundo espiritual e essa abundância ilimitada que existe nessa trindade espírito, mente e corpo. Né? Eu fiz um exercício de 21 dias, né, que é muito interessante fazer da abundância ilimitada. Então, você começa e termina com uma visão totalmente diferente do que é a abundância ilimitada, não é? E como ela está presente nas nossas vidas. Não é porque a gente tem um carro ou tem uma casa, né, que a gente vai ter essa abundância ilimitada. Pode sim, a prosperidade material ela pode fazer parte dessa abundância, mas principalmente abrir os olhos, abrir as perspectivas para essa abundância que está no mundo invisível, no mundo que não é muito tangível do ponto de vista da visão ocidental. Né? Carlos, eu fazendo uma correção aqui, na verdade, não foi a Vera que deixou o comentário, foi o Clóvis. Porque ele usa o endereço de Vera Cavalcante aqui no Instagram. E José Aleixo, Cacá, veja Borro Beautiful Meditation, acho que é isso. Como é muito bom. Qual é? José Aleixo está propondo Borro Beautiful Meditation. Bom, meu inglês é péssimo, mas eu acho que é isso que ele quer dizer. Tá. Ele está dizendo que é muito bom. Né? Massa. E eu gostaria... não sei se dá para você ver aí, não dá, né? Não consigo ver, Luiz. Não consigo ver. Bom, tudo bem. Mas veja só, eu gostaria que você comentasse sobre o Douyin. Tá. Porque você disse que vem você teve acesso a isso Sim. lá na sua infância, né? Sim. E tem como a gente, encontrando esses pontos no corpo, a gente praticar isso sozinho, Total. Além da respiração. Completamente. E eu tenho uma pessoa aí que sofre de muitas dores nessa live, ela sempre participa. Completamente. A gente aprendeu, meu pai, já que está aí, eu nem sabia que ele estava aí, né? Ele ensinou alguns pontos de Douyin que até hoje a gente usa quando tem uma dor de cabeça, quando tem uma dor de dente, quando tem uma dor de ouvido, não é? Que é apertar aqui, ó, nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, aqui. Se apertar nesse ponto, Sim. Você consegue ver aqui, né? Aqui, exatamente. Se apertar aqui, vai doer, né? Pode apertar Sim. com força que dói, né? Ele é Verdade. bem sensível, né? Pronto. Quando a gente tem algum desses problemas que eu falei, tem alguma dor de cabeça, tá doendo a cabeça, tal, tá enjoado, aí vai lá nesse ponto e aperta. E isso também quando você está meio tenso, quando vai ter uma reunião muito importante, vai ter que fazer, sei lá, uma apresentação, dá uma relaxada boa quando você aperta durante alguns segundos, 30 segundos, 40 segundos, nesse ponto. Isso eu utilizo também bastante, não é? E os pontos de Douyin, você pode ir pelo corpo todo, fazendo a conexão nos pés, na planta dos pés, tem várias conexões de pontos relacionados com os órgãos. A orelha também tem várias conexões, não é? Os olhos. Então, é toda uma ciência que está aí, não é? Digamos, à disposição. A medicina oriental, não é? Ela tem respostas muito interessantes para o bem viver, digamos assim, não é? Então, andar descalço, por exemplo, fazer essa conexão dos pés numa terra, não é? Numa areia, num ambiente, não é? Natural, é muito importante para você melhorar a circulação e fazer os estímulos para os órgãos, né? Da mesma forma que a acupuntura, né? Quer dizer que aquela sensação de bem-estar que a gente sente andando na areia da praia, aquela sensação são reações químicas Exatamente. Dentro do corpo. É isso? Exatamente. Tem uma conexão em melhorar a circulação e um rebatimento nos órgãos, né? A planta do pé tem contato com todos os órgãos, né? Então você tem a área dos rins, a área do fígado, a área do coração, né? A área das articulações e os pontos que vão, digamos, doer mais, doer menos, né? Por conta do rebatimento naquilo que você tem como problema. Às vezes tem algum órgão que está ali congestionado, tem uma energia de vibração talvez pesada ali, que você vai estimular, né, pelo Douyin. Mas é muito interessante essa coisa do andar descalço.
Tem um fisioterapeuta que eu faço um acompanhamento com ele, que ele diz, eu só ando descalço, corrida descalço. E eu aprendi com ele, fazia isso quando era criança, corria descalço, andava, jogava bola descalço na praia, no terreno, em qualquer lugar que fosse, né? De voltar a correr ou andar na beira da praia, né? Que é o melhor exercício que eu acho, né? De você poder ali andar na beira da praia com os pés descalços, né? É muito importante fazer essa circulação do corpo andando descalço. E tem artistas, tem cantores que só cantam descalços, né? Pois é. Tira a roupa também, né? Tem cantor feito Otto, né? Tira a roupa toda, fica só de cueca, né? Tem uma outra provocação aqui, deixa eu ver o que é que tem aqui pra gente. Deepak Chopra conversava sempre com o Dalai Lama. Aí você tem que explicar pra gente sobre Deepak Chopra, porque Dalai Lama é mais conhecido. O Deepak Chopra, ele tem uma formação, ele é indiano, né? Então ele tem toda a formação da medicina ayurvédica, né? É uma medicina muito conectada com esses princípios da meditação, da conexão com o divino, com os vários deuses, não é? Da conexão com os chakras, da conexão com os pontos do corpo, que tem conexão com os órgãos, não é? do yin. Então, ele se especializou, porque ele é neurocientista, ele é um médico que desenvolveu essa especialidade, não é? Utilizando a medicina ayurvédica com a prática da meditação. Então, ele atua hoje nos Estados Unidos, o Deepak Chopra, e ele tem uma legião de profissionais de Hollywood, por exemplo, de políticos nos Estados Unidos, no mundo inteiro, não é? Que ele orienta os exercícios de meditação. Mas o interessante é que ele também faz um trabalho social de divulgação da meditação da abundância ilimitada, da meditação transcendental, né? E eu fiz exatamente sem pagar um tostão, 21 dias, repeti os 21 dias de abundância ilimitada. Foi muito interessante, gostei bastante, recomendo, né? Nos dá um estado de consciência muito interessante de olhar, não é, essa abundância que existe no mundo invisível, que a gente não se conecta. A gente se conecta muito mais com a coisa material, com os problemas, não é? Com a quebradeira da bolsa, né? Com os problemas de Bolsonaro, né? Etc. E tal, né? A gente fica vivendo nessa vibração, que é muito ruim, a gente fica vibrando junto. Isso aí tem que sair dessa dimensão e fazer outro tipo de vibração. E ele ensina bastante, né? Ele orienta bastante para a gente fazer essa conexão da sabedoria espiritual com a sabedoria humana, né? Muito legal. Olha, eu acho que o Dr. Clóvis fez uma pesquisa sobre eu acho que é um país, eu gostaria que você falasse sobre ele, e me corrija se Butão, e esse país foi objeto de uma matéria no Globo Repórter, né? Sobre felicidade. Então, eu gostaria que você abordasse um pouco do ponto de vista da meditação, desse ponto de vista da relação com o todo, não é? Essa conexão integral. Se tem como a gente encontrar mais, independentemente dessa corrida pelo material, se a gente tem como encontrar mais essa chamada felicidade, que é uma busca milenar também de todo ser humano. Exatamente. Eu acho que a busca pela felicidade é a busca de todos os seres humanos. A gente vai perguntar para qualquer um, né, o que é importante, né, na sua vida. O importante é ser feliz, né? E aí ser feliz é ter saúde, né, é ter harmonia e é ter prosperidade, né? Então, isso, digamos, seria uma resposta simplista, não é? Digamos, bem sintética do que é a busca da felicidade, né? E eu acho que o Butão, o país, e aí eu aprendi bastante com meu pai nas conversas que a gente tem em casa e algumas coisas que ele escreve, que a gente lê, que fala muito sobre o Butão, e aí a gente vai conversando com outras pessoas que foram ao Butão, que passaram por essa experiência de conhecer o país, não é? É verdadeiramente uma vida muito simples, não é? Uma vida conectada com a natureza. 100% do país tem agricultura orgânica, não é? As crianças, elas com 7, 8 anos já falam muito bem inglês, não é? São bem educadas, têm boas escolas, não é?
fazem meditação, tem os templos de meditação, não é? Que você faz caminhadas. Meu pai contou várias caminhadas que ele fez lá para encontrar um mosteiro lá, que as pessoas ficam, não é, fazendo meditação, ficam, não é, fazendo cerimônias religiosas, e tendo uma visão diferente da doença. Não é? É muito interessante que a doença ela não é vista como um problema em si só, mas é um processo de purificação, de elevação espiritual. Não é? Ter o sentimento de gratidão por estar passando por aquela purificação espiritual. Né? Eu acho que esses sentimentos diferentes do ocidental, dos sentimentos do Ocidente, eles fazem uma diferença grande para que a sociedade como um todo busque uma felicidade interna bruta, ou seja, ao invés de um PIB, não é, do Produto Interno Bruto, não é, buscar uma felicidade interna bruta, que é o índice, não é, que o país estabeleceu de buscar a melhoria da qualidade de vida das pessoas e das relações das instituições com a população, não é? E a definição da visão de futuro, o que é que a sociedade pretende como visão de futuro. Eu acho que o Brasil não tem uma visão de futuro clara. Não é? Tivemos talvez melhores oportunidades do que agora de fazer a visão de futuro, e a gente não fez a visão de futuro. E agora a gente está com um imbróglio, né? Para vivenciar um imbróglio, como é que a gente vai sair dessa, né? E fazer a visão de futuro, porque desde criança você sabe que o país é reconhecido como o país do futuro. A gente chegou no futuro e não chegou, né, o país do futuro. Né? Então, acho que o Butão é um país muito especial, né? E merece ser estudado, merece ser... Não é um país de PIB extraordinário, mas que distribui bem a sua riqueza. É isso. Exatamente. Tem um fator que, para você chegar no Butão, é pau, né? Do ponto de vista material, sim. Para você chegar no país, é uma dificuldade extrema, né? E para você chegar lá, é preciso pagar uma taxa diária, né, de permanência no país. Então, é a forma também de como a sociedade encontrou para preservar a cultura do país, né? De preservar sem a interferência do mundo ocidental, não é, que é tão avassaladora, não é, pela mídia, não é, pelo mercado, não é, pela indústria, pelas economias, pelo consumo, né? Pelo consumo, isso. E o país fez a opção de não ter isso, né? E isso foi muito importante, né? E deixar uma base consistente que a população controla, não é? Tem o controle social feito pela população. É um país que tem uma visão muito aberta dos relacionamentos, não é? Ou seja, não tem problema a mulher ter mais do que um marido, não tem problema o homem ter mais do que uma mulher, uma esposa. É bem interessante, né? Não tem preconceito, né? Isso é quebra de paradigma, né? Então, com certeza, são coisas muito interessantes que a nossa sociedade a ocidental deveria aprender mais, né? Uhum. Poder estudar mais sobre o Butão. Isso. Ô, Carlos, estamos chegando ao finalzinho, faltam 2 minutos. Eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Esses seus depoimentos ficarão gravados. Eu vou fazer uma conversão para o YouTube também, vou compartilhar com você e com outras pessoas, porque o objeto dessa conversa aqui merece ser aprofundado, porque tem tanta coisa que pode vir daí, de todas essas reflexões que você fez, tem tantas ramificações, tem tantas conexões, né, que vale muito a pena a gente amplificar tudo que foi dito, tudo que foi refletido aqui. Então, eu te agradeço imensamente a você, ao seu pai, que fez essa conexão entre nós. Eu acredito muito nessas ideias que você trouxe, nesses pilares que você apresentou para a gente, Carlos. Então, que Deus te abençoe, a você e a sua família. Eu te desejo tudo de bom e que a gente possa se encontrar muitas vezes e continuar compartilhando essas ideias outras vezes também. Muito bom, Luiz. Eu que agradeço e fico à disposição para outras conversas e tirar alguma dúvida, né? Enfim, a gente está aí para poder ser útil, né, a esse plano divino. Muito obrigado. E uma última coisa, não se autolimitar, né? Não se autolimitar. Então é importante se reinventar, aprender todo dia, né? E todo minuto é momento para se reinventar, né?
Beleza? Que maravilha. Meu querido, um abraço virtual. Tudo de bom. E em breve, um dia, quem sabe a gente não tome aquela cachaça lá de Xangrande. Assistindo o jogo do esporte. Assistindo o jogo. Exatamente. Aí tem muita gente nesse grupo aqui que torce pelo esporte também.